Oi maltinha, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Homem do Norte, com mais um vídeo daquela pinta básica. Rapaziada, hoje trago aqui mais um vídeo daquela minha série que eu comecei há muito tempo atrás, que era o Mitos e Lendas. Portanto, venho contar mais uma lenda, basicamente. Esta lenda hoje é uma lenda muito particular, porque é assim, não foi nada que eu andei a investigar, nem que andei à procura. Isto é uma lenda que eu sei e conheço há muito tempo. E assim, é complicado às vezes contar estas lendas, porque depois envolve pessoas que até algumas ainda estão entre nós, não é? E podem não gostar de ouvir contar as lendas. Mas eu vou contar a lenda sem mencionar sítios, nem pessoas, nem nada, que é para não ferir as suscetibilidades. E como viram aí já no título, é um título, portanto, é sobre uma bruxa. É sobre bruxas, em geral, bruxas, não é? Não é sobre uma bruxa, é bruxas em geral. Como é que eram as bruxas em Portugal? Ora, segundo diz a lenda, e os mais velhos explicavam como é que isso acontecia, a minha avó, o meu avô, pronto, contavam essas coisas e diziam como é que isso acontecia. A situação das bruxas era exatamente igual como os lobisomens, que ficavam lobisomens. Era o sétimo filho, homem, seguido, tornava-se lobisomem, e a sétima filha, mulher seguida, tornava-se bruxa. Pronto, ficavam com aquele, chamavam eles o fado. Ficavam com aquele fado e tinham umas habilidades e umas possibilidades mágicas. Vá. A questão de, pronto, a gente vê nos filmes, aquelas bruxas mais não sei o quê, não tem muito a ver com isso. Tinham umas habilidades, por assim dizer, e praticavam bem ou mal, dependendo da pessoa. Se a pessoa era uma pessoa fixe, porreira, praticava bem. Fazia martices e coisa, pronto, era normal, tem aquele poder de fazer brincadeiras. Se a pessoa fosse mal, pronto, podia fazer mesmo mal a alguém, e porque os poderes delas davam essa habilidade, não é? Poder fazer coisas fora o que nós estamos habituados. E então, neste caso, muito específico, era uma bruxa, havia vários, vamos lá ver, aquilo antigamente passava-se em aldeias pequenas, não é? Mais ou menos havia sempre uma desconfiança de quem era a bruxa, de quem não era. Pronto, também sabia-se dessa história da sétima filha e prontos. Mas às vezes o que é que acontecia? Chamavam eles o fado. Quando uma bruxa estava para morrer, podia estar até 7 dias para morrer a pedir a mão. Chegava, estava para morrer, dizia, dê-me a mão. Se alguém desse a mão, quando ela pedisse para darem a mão, o fado, essas habilidades especiais que chamavam bruxa, não é? Passava para outra pessoa. E era assim que as coisas também se iam envolvendo. Não era assim que houvesse tantas pessoas, tantas famílias tivessem 7 filhas seguidas, mulher, mas o fado ia passando porque as pessoas passavam. Pronto, a pessoa estava a morrer, dava a mão, a pessoa dava a mão a uma mulher, neste caso, e pronto, passava o fado e essa pessoa que lhe dava a mão ficava a ser ela com aqueles poderes, ia ser ela a bruxa. E então as coisas iam se envolvendo mais ou menos. Portanto, mais ou menos sabia-se, as terras eram pequeninas, sabia-se quem era a bruxa, porque se era uma sétima filha, pronto, já sabia era a bruxa. Quem dava a mão já era mais difícil às vezes de identificar, portanto havia uma bruxa ou outra que passava despercebida no meio das coisas. As pessoas desconfiavam, mas pronto, tentava-se passar despercebido. Bem óbvio, ninguém queria admitir que era a bruxa lá da terra, ou se fossem mais as bruxas da terra, pronto, ninguém queria admitir. E então, há uma... Eu isto ainda não testei, mas também não estou com tanta vontade de testar. Podia correr mal e encontrar alguma. Mas na porta principal das igrejas, antigamente nas vilas, ao domingo, até parecia mal quem nem fosse à igreja, não é? E tinha que ir à missa. O nosso país é muito religioso, toda a gente ao domingo ia à missazinha e tudo mais. E geralmente as igrejas têm aquelas duas portas de abrir, enormes, não é? Geralmente abriam uma porta, que é um trinco principal, tem assim 2 dentinhos, e o ferro vem, encaixa naquele trincozinho ali e tranca a porta. E esse trinco, geralmente destrancavam esse trinco, abriam uma porta, a outra porta estava sempre fechada, tinha um fecho no chão e tudo mais, pronto, não estava sempre fechada, abriam só uma porta e as pessoas entravam. Mas segundo o que contavam as pessoas mais antigas, que eu não testei, se por algum motivo trancassem aquele fecho, porque geralmente as igrejas têm aquela porta principal, mas depois tem assim uma porta lateral, que é onde costuma entrar o padre e o sacristão e tudo mais.
Mas aquele fecho, aquela porta principal, se o fecho estiver trancado, quem for bruxa não pode sair da igreja. Fica lá dentro até destrancarem aquela porta, porque teoricamente ficam presas dentro da igreja. E então, um rapaz, um soilo, novo, sabendo por alguém que lhe tinha contado essa brincadeira, combinou com os amigos e não sei o que é que eles inventaram fazer. Começou a missa, não é? Toda a gente foi para dentro da igreja e o rapazolas lembrou-se de ir lá à porta principal, abriu a outra porta, destrancou o ferro e abriu a outra porta, portanto deixou a porta aberta, fechou a porta principal e trancou esse ferrolho. Esse ferrozinho que é a tranca principal da porta da igreja. Acabou a missa, as pessoas saíram, normalmente, muitos delas nem deram conta qual era a porta, estava aberta, não trava, e ficaram lá umas quantas mulheres dentro. E aí correu mal, porque assim, algumas, é como eu estava a dizer, as terras são pequeninas, algumas pessoas, as pessoas já desconfiavam, não estranharam, mas ficaram umas quantas que ninguém desconfiava que eram bruxas e afinal eram porque elas ficaram fechadas lá dentro. É claro que elas não gostaram muito da brincadeira. Claro que ele deixou estar aqui muito tempo, mas depois as pessoas disseram, pá, vai lá destrancar aquilo, porque vai dar um sarrabulho dos diabos, e o rapaz acabou por lá ir, e então destrancou aquela trinca, abriu a porta e elas saíram. Mas é claro que, como é óbvio, elas não gostaram e marcaram. E o rapaz andou muito tempo cheio de medo, por não ter assim alguma peripécia. Mas acontece que esse rapaz, pronto, estava de 20 anos, pronto, para aí, e se calhar nem tanto, mas pronto, estava em idade, antigamente casava-se cedo, estava em idade casamenteira, dizendo assim, e pronto, ele era até um rapaz bem considerado na vila. E uma das que ficou lá presas, a vila já desconfiava, mas ficou lá presa e era bruxa, tinha uma filha que gostava muito desse rapaz. Mas o rapaz não estava muito para aí virado, pronto, gostava mais de outra rapariga, pronto, é mesmo assim, a gente gosta de quem gosta, não há nada a fazer. Mas a filha gostava muito desse rapaz e como sabia que a mãe era com esses poderes, tinha pedido à mãe muito para conseguir convencê-lo a que ele ficasse com ela, que gostasse dela. E ela então andava muito atrás dele. E foi um bocadinho a sorte do rapaz não ter sido, se calhar, mais castigado. Porque ela, como tinha interesse em que ele casasse com a filha, pronto, não quis fazer muito mal, não é? Mas ainda fez um bocadinho, porque tentaram pelo menos fazer um bocadinho. Porque é assim, antigamente, como sabem, as pessoas eram aldeias pequenas, viam do trabalho, não davam a passear como a gente pode ter a possibilidade hoje em dia. E então, quando havia um bailarico, uma concertina, um tamborzinho, uma guitarra, fosse o que fosse, toda a gente logo se juntava e fazia ali um bailarico desgraçado, porque era uma coisa que não estavam habituados, não havia rádios assim com essa facilidade. Era capaz de haver um rádio na vila, no café ou qualquer coisa, não havia assim, não é? Na televisões muito menos, não é? E então, o rapaz vinha da vila, não é? Para a casa dele, porque as vilas depois à volta eram aquelas quintas todas e o pessoal depois à noite cada um ia para a sua casa. E ele vinha para a casa dele, pelo caminho afora, e viu como se fosse um pequeno bailarico. Uma pessoa a tocar uma concertina com um tamborzinho e pessoas a dançar, assim de longe, mas viu, e olha, porreiro, ali um bailarico, vou lá. Já era tarde, mas claro, o rapaz não resistiu, quis ir ao bailarico. E vai ele desatar a correr, porque era mais, eu não posso dizer lugares, isto tem lugares específicos onde aconteceu, mas eu não posso dizer lugares para não identificar ninguém. Mas eu, pronto, viu uma abertazinha que tinha no caminho, aqueles caminhos muito sinuosos, e ele viu, olha ali em baixo, vou ali aqui dos apanhos que eu estou ali a fazer um bailarico. E ele corre, desalmado, chega lá, quando chegou lá em baixo, olhou, já não estava lá ninguém, era já muito mais à frente. Ele falou, eles correm para caralho, mas continuou a correr, chegou mais abaixo, já era ainda mais à frente. E ele falou, como é que eles a dançar e a tocar e não sei o que conseguem correr tanto? Mas eu vou apanhá-los. Então começou a correr, até que entretanto passou... O caminho tinha uma bifurcação e era o sítio onde ele ia para casa e o outro ia mais para baixo para um rio. Passava lá um rio e tinha uma ponte depois em baixo. E ele chegou até ali, parecia que era ali o bailarico mesmo, naquela encruzilhadazita. Correu, chegou lá, também já não estava lá. E ele olhou, e agora foram para ali para baixo, foram para aqui, para uma terra que eu não posso dizer o nome. Vão para aquele lado dali. E o rapaz, mas eu não vou aproveitar um bailarico. Claro que vou aproveitar um bailarico, não é? O rapaz queria ir bailar. E taca-se, corre, quando chegou lá, era mesmo
já não estava no sítio onde ele que chegou e era mesmo à beira, tinha assim uma pontecita, uma pontezinha velhinha, e era à beira dessa ponte, tinha ali um largozito, estava ali o bailarico e ele viu mesmo pessoas a dançarem e tal, e disse, epá, agora ficaram ali, agora de certeza ficou ali um bocadinho parados a fazer o bailarico, e toca de correr, quando chega cá em baixo, aí conseguiu perfeitamente ver, porque já não estava longe, o bailarico já não estava do lado de cá, do rio, estava do outro lado. E ele olhou para o outro lado do rio. Aquilo era uma ponte velha e o rio ali passava com muita força, aquilo ali até era perigoso. E ele olhou para o outro lado e ficou assim um bocadinho a matutar lá com os parafusinhos dele e pensou assim, então, um gajo, um sujeito, fosse quem fosse, a tocar concertinho, o outro a tocar tambor e a dançar não sei o quê. Eu, rapaz novo, desalmado a correr por aqui abaixo por este caminho, não os consigo apanhar e eles andam mais rápido que eu. Então agora chego aqui e já estão do outro lado do rio. Não, isto não é bailarico, não me cheira a bailarico. E ela voltou para casa e foi-se embora. Espero. Ao outro dia, quando chegou à vila, essa tal senhora, que era uma das que tinha ficado presas na igreja, e era mãe dessa rapariga que estava enrabixada por ele, chegou ao pé dele e disse assim, então ontem também querias ir ao bailarico? E ele ficou muito admirado a olhar para ela, ao bailarico? Qual bailarico? Fez parvo, não é? Mas qual bailarico? Sim, então pois tu andavas a correr atrás do bailarico, tu querias ir ao bailarico. E ele ficou, mas eu não sei o que está a falar. E ele, então porquê é que quando chegaste à ponte não atravessaste para o outro lado, para ir ao bailarico? E ele olhou para ela, mas você estava no bailarico? E ela, havias de ter atravessado a ponte que a gente fazia-te mergulhar lá no rio, que era para pagar as patifarias que andas a fazer. Ele arregalou os olhos, percebeu e aula para quem te quer, toca andar a ir embora. Portanto, moral da história, essa senhora era mesmo bruxa, com certeza as outras estavam juntas com ela, fizeram aquele, sei lá, encantamento, fosse lá o que fosse, a parecer que andava ali um bailarico, porque elas queriam mesmo era jogá-lo ao rio, para o castigar, por ele ter puxado o trinco e identificado as bruxas lá da terra, porque a partir daí toda a gente ficou a saber quem era, que eram umas bruxas, não havia ninguém a esconder, porque elas ficaram fechadas dentro da igreja, cada vez que alguém passava, lá, olha, aquela é bruxa. Claro que não ficou o ambiente muito bom e elas queriam castigá-lo, só que ele foi inteligente e não passou. E pronto, e foi essa a história, isto foi real, atenção, isto não é uma coisa inventada, foi real, contada a mim diretamente, e é uma história então da bruxa portuguesa. É como dizem os espanhóis, não la acredito, mas que las ai ai. Então, é assim mesmo. Eu também não acredito. Mas que é melhor não facilitar, por isso é que eu não vou lá puxar um trinco a igreja nenhuma, porque pode correr mal. É isso, pessoal. Foi esta a lenda de hoje da bruxa portuguesa. E não sei se alguém tem dado a mão. Agora já não há tantos filhos, não é assim seguidos, mas se alguém dá a mão às velhinhas que estão coitadinhas a morrer e que são bruxas e têm passado o fato, nunca se sabe. Portanto, é melhor a gente não facilitar, não acreditando, vamos desconfiar. Hesitamos. Foi esse o vídeo de hoje, pessoal. Até ao próximo vídeo, já sabem que é o Homem do Norte, naquela pinta básica. Inscrevam-se no canal e o likezinho aí no vídeo, ok? Até ao próximo, pessoal. Tudo bem.